que precisa ser sempre repetido. Tá? Vamos lá. Ver se eu consigo me encontrar aqui. Muitas janelas e eu começo a ficar... Vamos lá. Então, acho que eu já falei um pouquinho da tradução do Carlos, mas fundamentalmente, eu vou chegar na pergunta do Rubens, mas fundamentalmente a vantagem dessa tradução é que ela é bilíngue, né? Ela tem as duas línguas, o sânscrito de um lado e o português do outro, mais os mínimos comentários, são pouquíssimos comentários, isso é o mais difícil de encontrar uma boa tradução dos sutras. Os sutras, em geral, eles sempre foram publicados desde os seus primórdios, com comentários, porque eles são muito difíceis de entender sozinhos, a primeira vez é muito difícil, a obra em si é simples, as frases são muito simples, mas essa concisão que os sutras utilizaram para ser construídos, para ser compilados, produziu uma dificuldade no leitor não iniciado. Então, o que facilitou muito a vida daquele que tinha a chance de ter contato com um professor, né, um guru, o Shistha, né, dificultou muito a vida da gente hoje, né, isso porque a obra sofreu um período de ostracismo na Índia com o budismo e depois com o islamismo. O islamismo seria a expressão correta, mas enfim, sobre a dominação islâmica, está correta, sim. Então, e depois, né, a gente teve a dominação britânica, então todo esse período atrapalhou bastante a vida da obra em si. Os sutras, e a gente começa a falar, né, pode falar mais para frente sobre enfim, o período de composição dos sutras, ele é estimado, é muito difícil saber. Os acadêmicos mais céticos vão falar ali em 200, até 200 da Era Comum, né? Eu vou preferir usar a expressão Era Comum em geral, mas, né, quando a gente fala em Era Comum, a gente está falando a mesma coisa que depois de Cristo, é a mesma coisa. Né? Hoje em dia a gente prefere falar em Era Comum na história. Então, até 200, mas a obra, na verdade, muito provavelmente, está entre o século VI e o século IV, antes, né, da Era Comum. Então, 600 a 400 antes da Era Comum, e ela é posterior à Gita. Então, essa é uma coisa que a gente consegue dizer, tem alguns indícios que conseguem afirmar essa posição da obra. A Gita a gente consegue precisar mais, em torno do século VI, porque... Eu estou tentando me lembrar agora, eu depois vou ter que passo para vocês a referência certinha, mas foi o próprio Panini, se eu não me engano, o próprio Panini, ele coloca algumas expressões e utiliza como exemplo daquelas expressões o Arjuna e Krishna, como dignos de reverência. Então é uma expressão que um sufixo que você coloca no nome de Arjuna e de Krishna, não me foge agora completamente, e isso indica que eles são dignos de Bhakti, e por serem dignos de, seja louvação, seja como você quiser traduzir Bhakti, já indicava que eles eram personagens importantes, que eles eram conhecidos a ponto de serem reverenciados, né? A história já era conhecida a ponto de merecer aparecer numa gramática. Então, isso ajuda a gente a precisar. Essa obra é fácil de localizar, né, a gramática em si. Então, isso ajuda a gente a localizar a Bhagavad Gita nessa época, e os sutras logo depois, um pouco depois. Então, existem outras séries de referências que ajudam a gente a localizar a obra nesse período. Então, é importante só colocar, né, que a Gita veio antes, mas não muito tempo antes, cerca de 200 anos. Muito provavelmente, Patanjali teve acesso à Gita. Então, a Gita é considerada honorariamente como uma Upanishada também. Então, os sutras foram compostos no contexto das Upanishadas, tendo acesso aos textos das Upanishadas, que são textos mais filosóficos, né, que veio antes que a literatura védica, e já estava no momento em que se começavam a produzir os textos doutrinários. Por isso, os sutras já são um texto doutrinário, menos especulativo, como as Upanishadas, e mais doutrinário, como um texto pronto, alguma coisa que já havia sido discutida por longo período,
e que podia, portanto, ser organizada, sistematizada. Então é um texto bem mais sistemático. E vocês vão ver, por isso a ideia não é assustar, que o texto não é tão difícil quando você tem acesso a alguém que já leu o texto antes e conseguiu fazer uma tradução com bastante cuidado, com bastante... Primeiro, buscando entender o que o texto realmente quer dizer. Não sei se... Deixa eu ver, eu acho que é o microfone do Rubens que está aberto, só vou pedir para você fechar o microfone. Eu acho que o Ives estava tendo dificuldade de ouvir, né? Vamos lá. Então, de novo. Então, eu vou já fazendo essa primeira explicação, já falei qual foi o período de composição. Os sutras, eles nasceram de uma tradição de debates. Isso é importante, inclusive, para o nosso trabalho hoje, porque de certa maneira, a melhor maneira de entender os sutras é isso, é o debate. Eu acho que sem esse debate, ele torna os sutras, ele dá respiro, ele oxigena os sutras, oxigena o yoga, né, e a compreensão do yoga. Então é uma coisa confusa, porque o próprio termo, a gente vai chegar, eu posso começar, talvez, dar a primeira frase, né, eu ainda não coloquei, depois a gente vai abrir na tela bonitinho, mas ele abre a obra dizendo que é um Anushasana. Um Anushasana, a raiz verbal shas, significa castigar, né? É a raiz do verbo açoitar. Então, é a ideia de postulado, é aquilo que... essa é assim, doa quem doer. É muito próximo da nossa noção de dogma, né? Uma palavra pesada que machuca, né? Machuca o intelecto da gente, às vezes o coração da gente é assim, né? É desse jeito. E porque já foi discutido, para se chegar nesses postulados, né, nesse anu, que é o mais alto, né, o mais elevado, shas, então, portanto, postulado, né, anushasana, portanto, é o Hatha Yoga Anushasana, né, eis aqui o mais elevado postulado do yoga. Foram séculos de debate, séculos mesmo, a gente não está brincando quando fala nessa temporalidade. E ele não veio pronto, né? O que Patanjali fez foi reunir toda essa experiência, toda essa vivência que esses sábios foram produzindo ao longo dos anos. Então, depois a gente vai voltar nessas datações, acho que a gente pode ter dias específicos para isso, em que passam-se mais de 2000 e poucos anos, né? O primeiro momento em que a gente consegue encontrar alguma referência ao yoga, dá para datar lá de 1900 antes de Cristo, né? Os primeiros indícios, quando ainda depois é muito rudimentar. Isso a gente vai encontrar no Yajurveda, porque o Yajurveda ele sofre uma bifurcação. Dos 4 Vedas, o Yajurveda é o segundo, né? Dos tipos de... Eles não foram compostos necessariamente nessa ordem, mas existe uma certa... O Ayurveda, com certeza, é mais antigo, depois vem o Yajurveda. E o Yajurveda, ele, em um certo momento, porque o rio do Sarasvati secou, por um fenômeno geológico que hoje em dia a gente consegue atestar, né? Que, de fato, o rio está lá, ele está lá, eles já fizeram fotos de satélite, então existem provações, se consegue atestar, de fato, que houve uma separação do Yajurveda em 2 livros. Se fez o Yajurveda branco e o Yajurveda negro. O negro é porque ele está para o poente e o branco está para o nascente, né? A comunidade védica se dividiu em 2, por assim dizer. Os poetas foram para cada um para o seu lado, e isso produziu 2 obras. Então a gente consegue atestar. Existem, nesses textos relacionados ao Yajurveda negro, que não estão no Yajurveda branco, que o yoga tem rudimentos, tem primeiras frases, os primeiros versos que vão dar alguma ideia do que seria a ideia de ajustamento da mente, lá a 1900 antes da Era Comum, né? Então tem muita história aí no meio, né? Tem muito tempo de história aí no meio, e nesse finalzinho dessa história temos os tais dos parivráticas, que são sábios andarilhos que passavam de comunidade em comunidade e discutindo yoga. Ninguém tinha televisão, então o povo ia para a rua para ouvir esses debates. E os sábios, eles discutiam entre si,
eles foram fazendo uma espécie de seleção natural das ideias. E nessa seleção natural das ideias, aquele que se sentia vencido, porque não tinha mais argumentos, ele simbolicamente pedia para se ajoelhava aos pés do oponente e pedia para ser seu discípulo, né? Então havia uma demonstração de respeito diante a força argumentativa do adversário, né? Apesar de hoje em dia a gente poder ter os sutras compostos e chamar isso de postulado, né, de um texto acabado, texto finalizado, o grande oxigênio dos sutras foram justamente os debates. O livre pensamento, ele está na raiz do yoga nesse sentido. O yoga é uma prática de liberdade, com certeza. Então eu acho muito importante a gente discutir os sutras e não simplesmente receber de cima para baixo o conteúdo. E com o tempo, como eles já estão compostos mesmo, quando eles já estão postos no papel, né, algum dia a gente conclui que concorda com alguma coisa ou discorda, né? Tem até hoje a liberdade de poder fazer isso, né? Ninguém vai poder brigar com a gente. A vantagem é essa. Dimas, desculpa interromper. Há um microfone aberto. Aqui está chegando para mim e sua voz está picando. Picando. Se eu consigo. Pronto, acho que agora melhorou, acho que agora resolveu. Espero que você não tenha perdido muito. Então, já acho que eu já vou explicar o conceito de sutra, acho que está faltando falar dos tipos de yoga e o que é sutra. Então, sutra, como eu vinha, é um tipo de texto específico desse período, como eu estava dizendo, em torno ali do século IV antes da Era Comum, e ele foi sendo produzido por muito tempo. Mas eu acredito, isso é uma coisa que eu nunca parei para estudar, mas ali do século IV até por volta do século IV, depois da Era Comum, ainda é comum encontrar o sutra. O sutra é um tipo de texto muito utilizado para a produção de conteúdos que estão prontos, que você consegue reunir aquele conteúdo, aquele conhecimento, e fechar aquele conhecimento numa resposta, né? Numa organização sistemática. Tanto é que é o formato utilizado da legislação, de lei. Ele tem essa carga. É uma época em que o indiano era muito normativo, né? O sutra em particular, o sutra de Patanjali, ele é considerado, ele foi escrito em sânscrito clássico, é o tipo de sânscrito, é um estilo de sânscrito muito erudito, muito cheio de firulas, muito elegante, e se utilizava dessa estrutura em que uma frase depende da outra. Isso é muito importante. Se tem uma coisa importante para a gente tirar dessa nossa conversa, é esse conceito. Uma frase depende da frase anterior, depende da outra frase, então quando a gente começar a ver as frases, é importante lembrar disso, né? Eu dei a primeira frase aqui, né? Eu vou colocar bonitinho, mas esses são os mais elevados postulados do yoga. Então, essa frase é fundamental até a última frase da obra. A gente não pode esquecer dessa frase e partir para a segunda. Então, isso é para evitar o primeiro grande problema quanto às traduções, que é chamar de aforismo. Tá? Por muito tempo, eu estava ontem olhando o Vivekananda, porque o Vivekananda ele faz uma confusão histórica lá, chamando os Sutras do Yoga de Raja Yoga, mas a gente chega nessa conversa. E, por acaso, ele é um dos que já chamavam lá, no início do século XX, de aforismo. E aforismo, na verdade, é uma frase que se resolve em si mesma. Né? O Ives, por exemplo, aqui, deve conhecer bastante os aforismos dentro do budismo. É muito comum que se resolva um assunto numa frase, ou em algumas poucas frases. Isso determina um aforismo. Essa não é a estrutura dos sutras. Os sutras, eles foram compostos para serem lidos na sequência, e que você vai memorizando as frases. Você memoriza a primeira, aí no outro dia você memoriza mais uma, depois você memoriza mais uma. É uma obra feita para memorização. Por isso que, inclusive, você não precisa nem ter a obra, contanto que você consiga lembrar do que tem dentro dela. Né? Ela foi feita para isso, era de um período em que os textos eles eram feitos para memorização, e provavelmente ele foi composto mentalmente, né, na memória das pessoas, muito antes de ser escrito. Isso permite que a obra cresça, que a obra se torne mais perfeita, se perfectibilize com o tempo, que as frases vão se construindo, vão se somando e vão ficando melhores com o tempo.
Mas, e aí a gente tem esse estilo dos sutras que são palavras encaixadas uma na outra, e que é muito difícil, sem saber qual é a relação que essas palavras têm, o que elas querem dizer, né? Então, por isso, os sutras são um livro muito mal traduzido, é muito difícil conseguir outras traduções de grande qualidade como essa, né? Que o Carlos conseguiu fazer para o português. É muito difícil, muito diferente, por exemplo, da Gita. A Gita ela é uma obra narrativa em que, às vezes, você abre mão da precisão técnica por uma precisão de espírito, por uma precisão rítmica, ou por uma rima. Então não tem problema nenhum em usar um termo por outro, usar manas por Titan, por exemplo, né? A gente já vai chegar nessa frase, não hoje, mas a gente vai chegar na próxima, acho que a gente já consegue chegar nessa frase. Confundir manas e Titan não tem problema nenhum. A Gita não está preocupada com esse tipo de questão técnica, com essa precisão, né, de dizer é assim. A Gita ela prefere ser melódica, prefere ser agradável aos ouvidos e tal. Então ela é mais difícil de traduzir errado. Por causa disso, é engraçado, é uma coisa curiosa. Apesar dela não ser precisa tecnicamente, os autores em geral traduzem bem as frases, porque elas entendem o espírito das frases e permitem múltiplas interpretações, múltiplas traduções. Se você, o Rubens tinha perguntado, né, qual seria uma boa tradução? Bom, o Carlos fez uma tradução da Gita, e é uma tradução filosófica, ele abre mão do aspecto devocional da Gita para mostrar, como você mesmo tinha comentado, Rubens, onde aparece a palavra Atma, né, ele traduz Atma por si mesmo. Essa é uma questão que levou anos, ele deve ter levado 50 anos da vida dele para decidir isso, é uma coisa dificílima escolher uma tradução para Atma, né, é uma palavra, se eu não me engano, eu vou preferir não errar, mas é uma palavra do particípio do sânscrito, e ela é quase intraduzível, né? É uma palavra é uma palavra curta, ela é quase um termo como se fosse, eu teria mal comparando no português, é um termo nuclear, então ele não tem como você dividir ele em outros termos, não tem como você derivar o termo, ele é alguma coisa muito próximo de si, né? A gente tem essas dores de cabeça também na filosofia com o Dasein e coisas desse tipo, né? Você tinha mencionado Schopenhauer também, que muito provavelmente eu também já ouvi muito esse tipo de conversa a respeito de como ele foi beber na cultura oriental. Então, Atma é um termo, por exemplo, que o Carlos fez questão de traduzir por si mesmo, é a tradução que ele encontrou mais próxima, né? Eu estava vendo esses dias que Atma antigamente era sinônimo de prana, né? Nos Vedas, por exemplo, você vai encontrar ele como sinônimo de prana. Quando ele aparece, às vezes ele quer dizer prana, que não é respiração também, é o movimento do espírito. Então, o sentido posterior, o sentido mais upanishádico de Atma é um pouco mais próximo dessa concepção de eu do indivíduo, que como parcela da totalidade, né? Mas o sentido antigo era de prana, então o sentido muda com o tempo um pouco, né? Varia um pouco com o tempo. E a Gita aparece frequentemente o termo Atma. E nessa profusão de vezes que ele aparece, se você tem uma tradução ruim, ele pode ser confundido, né? A tradução do Carlos, por exemplo, dá um sentido completamente diferente se você traduzir Atma de outra maneira, para a expressão que diz que o si mesmo, né, é o amigo do si mesmo, é o único inimigo do si mesmo. Então é um exemplo de sutra que precisa desse tipo de cuidado de tradução, né? O sábio deve levar o si mesmo por si mesmo, não deve enfraquecer o si mesmo é o único aliado do si mesmo e o único adversário do si mesmo. Então, aqui é Atma, né? É o verso 5 do 6º capítulo da Gita. Então, eu recomendo também a do Rosso de Luna, porque é a tradução que eu li quando eu era mais novo, e é uma tradução, o Rosso sempre foi um bom tradutor, inclusive ele foi teosofista, se ele não foi teosofista, ele é de uma relevância para a sociedade teosófica tremenda. E ele era um tradutor sério, um tradutor bastante respeitável.
Então, é uma tradução fácil de achar na internet, na estante virtual. Se você quiser uma tradução da Gita, você pode ler a tradução do Rosso de Luna, você não vai ter tantos problemas. Mas se você quiser uma boa tradução, essa aqui é maravilhosa, porque ela é bilíngue. Então, você pode conferir as palavras, alguma dúvida que você tiver, e sem aquele monte de comentário, que justamente, voltando agora para os sutras, é o grande problema, quando tem aquele monte de comentário. O comentário mais importante é o comentário do Vyasa, mas o Vyasa, né, ele tinha uma forte tendência bramânica. Ele queria, se pudesse mudar o sistema um pouquinho mais para o modelo bramânico. E essa, com certeza, não era a proposta original de Patanjali. Então, eu não saí do primeiro slide, mas acho que era importante falar pelo menos de Vyasa, né? Ainda é um comentário relevante, não há dúvida quanto a isso. Às vezes o Carlos puxa olha o que o Vyasa falou a respeito desse sutra aqui. Mas tem que se tomar muito cuidado com os comentadores. Então, qualquer tradução que você pegar, que vem com esse monte de comentários, vamos tentar fazer uma leitura lisa dos sutras, sutra a sutra, sem ficar se perdendo nos comentários. Eu não sei eu acho que a gente mais ou menos esgotou uma parte significativa do nosso tempo e dos objetivos. Eu vou explicar rapidamente, acho que talvez o Raja Yoga, o termo Raja Yoga e os tipos de yoga. E aí a gente encerra, acho que por hoje, esse nosso primeiro bate-papo. E eu vou querer também, provavelmente eu estou esquecendo um monte de coisas que eu sei que vocês podem me ajudar a pensar, que eu provavelmente estou esquecendo hoje, justamente porque ao mesmo tempo que eu estou controlando, eu estou abrindo, eu estou muito, muito entusiasmado de fazer esse nosso bate-papo. Faz muito tempo que eu queria fazer isso, então com certeza estou esquecendo um monte de coisa. Acho que rapidamente só os tipos de yoga é um conceito que a gente pode tirar da frente desde já e para a gente saber do que a gente está falando, né? Bom, para começar, não existem tipos de yoga, isso é tudo papo furado, isso é tudo baboseira, eu adoro poder dizer isso finalmente em um espaço, né, entre amigos, né, isso é tudo baboseira, tá? Não tem isso, não existe isso, tá? Inclusive, é muito legal pegar, por exemplo, a Gita, né? A Gita, ela abre cada capítulo com o nome de um tipo como se fosse o nome de um tipo de yoga. Então, só dentro da Gita tem 18. Se for assim, é ótimo. Tem um capítulo da Bhakti, um capítulo de Brahma, um capítulo... Então, não tem nada disso, isso é tudo furado. Não, o que é importante a gente marcar, talvez, é que existe o yoga antigo, e esse yoga antigo, ele vai até o século XVIII, ele começa a sofrer uma mudança muito forte no século XII, com o Tantra. O Tantra dá uma outra cara para ele, mas não se afasta desse yoga antigo, ele ainda é muito próximo desse Nyata Yoga, esse yoga ancestral, mas ainda continua sendo o mesmo yoga. A gente não dá para separar, por isso você pega um texto, o Svatmarama, o Gaudapada, ainda está falando de yoga. Ele ainda está falando de yoga, ele ainda tem a preocupação com os elementos essenciais do yoga. E um yoga moderno, que é ginástica, basicamente, ginástica e respiração. Então, o que a gente pode dizer é que ele perdeu o coração, ele perdeu a alma, e isso aconteceu por causa da luta pela independência da Índia. Vamos lá, tem que dar uma obra, pelo menos, que é o Yoga Bhari. Eu posso pegar ele lá dentro, enquanto eu escuto vocês depois, para mostrar para vocês. É uma obra do Peter Singleton. Essa obra, Yoga Bhari, corpo, né? A palavra é para corpo em inglês. Essa obra consegue traçar isso de uma maneira bem, bem clara, bem esmiuçada, bem interessante. Eu adoro o estilo dele. Se eu pudesse aprender aquele estilo acadêmico do Singleton, eu ficaria... meu espírito acadêmico seria outro, meu estilo acadêmico seria outro. É fantástico. A técnica dele para colocar os autores e passando os assuntos é muito bom. O Yoga Bhari é um livro muito bom para a gente pensar isso, o que é o yoga moderno, o que o yoga moderno se tornou e por quê. Então, o motivo foi esse. Houve um censo que os britânicos fizeram, em que eles chamavam os indianos de fracos, de efeminados, é o termo que aparece nesse censo, e os indianos tomaram isso como provocação pessoal, lá no início
do movimento dos Freedom Fighters, e passaram a um movimento ao fisiculturismo, à prática da ginástica, então eles levaram o yoga para esse contexto. O Ghosh, que é um dos precursores do movimento do Iyengar, se eu não me engano, ele é cunhado, ou ele é muito próximo, eu não me lembro agora qual é o parentesco, mas eles são muito próximos. Eles conviviam, né? O Ghosh, ele era juiz de Mister Universo, ele tinha uma academia de yoga e era juiz de Mister Universo. Então, esse elemento acho que dá para a gente ter uma ideia, né? Esclarece as coisas. Então, eles eram ótimos fisicultores. Dentro do livro a gente pode mostrar, tem fotos dele lá fazendo as suas caretas, fazendo as suas poses. Então, o yoga virou um movimento que podia ser exportado e que tinha uma cara mística e que agradou muito, as pessoas se agradaram muito no Ocidente, o Ocidente se agradou demais desse formato de ginástica mística, mas esse não é o yoga tradicional, né? Só existem esses dois tipos de yoga, e quando a gente fala de Patanjali, você não vai encontrar esse yoga ginástica dentro de Patanjali, não está lá, não existe, para o Patanjali isso não fazia sentido, inclusive os termos fundamentais eram tratados de outra maneira, recebiam outro tratamento. Para elucidar isso, a gente pode usar o asana, a definição de asana. Ele diz que o asana é firme e confortável. E depois ele diz que o asana conecta você com o infinito. Como é que conecta com o infinito? Eu não sei. Né? Liga a câmera e bota na internet? Eu não sei. Não, é uma expressão mística, né? O conectar-se com o infinito. E a Katha Upanishad vai nessa mesma direção. Ela diz: sentado, chega a toda parte; deitado, vai a todo lugar. Né? Quem é aquele que é capaz de compreender, enfim. Esses dois textos aqui mais ou menos conseguem mostrar para a gente que eles estão falando de outra coisa, estão falando de meditação, estão falando de outra coisa, eles não estão falando de asana do jeito que a gente entende hoje. E aí a gente pode entrar numa explicação mais completa do asana com o tempo e tal, né? Dessa interpretação do asana do Patanjali, mas isso a gente vai chegar lá na frente. Acho que isso já ajuda a gente a ver esse ponto. Eu já esqueci qual era o outro, mas eu lembro que eu tinha separado mais um outro ponto. Me ajudem. Eu lembro que eu tinha separado mais um assunto. Tipo de yoga, Raja Yoga. Tá. De novo, Vivekananda, nossa, já são 8h56. Vivekananda, ele chama, no início do século XX, o yoga de Patanjali de Raja Yoga. Isso não é demérito nenhum para o yoga, mas é um nome que desnecessário, pelo menos é mais um apelido para o yoga, e nesse sentido é ótimo, do que uma classificação como tipo de yoga. O Raja é o rei, e na interpretação, no entendimento védico, né, o rei dos vegetais era o Soma. Então, chamar o yoga de Patanjali de Raja Yoga era justamente essa associação com a ideia de elevação da consciência, elevação da percepção, elevação da mente, né? Fazer com que a mente flutue em direção ao seu núcleo espiritual, ao seu centro, portanto, né? E nesse sentido, o yoga de Patanjali, de fato, se associa com toda a tradição, ele não se afasta da tradição. E aí a gente tem um fundamento de fato literário, que não é Vivekananda no século XX, mas é a... Gente, só um segundo, deu branco, deu tela azul aqui. É uma Upanishad, gente. Ah, não, a Hatha Yoga Pradipika. A Hatha Yoga Pradipika dos tântricos, o 4.20, eu tenho o texto aqui, 4.22, é um verso, em que ele chama o yoga, aliás, ele chama Samadhi, para ser bem específico, ele chama Samadhi de Raja Yoga. E aí a gente faz essa confusão, né? O yoga de Patanjali é Samadhi, então, e a Hatha Yoga Pradipika chama Samadhi de Raja Yoga, então é tudo a mesma coisa, e esse é um tipo de yoga. Definimos um tipo de yoga, que é o yoga do Patanjali, que é o yoga do Samadhi, que é o yoga do Raja Yoga, certo? É um verso, e ele está falando de uma coisa muito, muito bonita naquele... Eu estou confundindo o 4.21, que fala de outra coisa.
Eu vou ter que achar para vocês É isso, é o 4.2 da Hatha Yoga Pradipika, que ele chama que ele vai falar de Samadhi e faz associação com... Eu vou procurar bonito, achei. 4.3. Raja Yoga Samadhi Onmani Manonmani Amaratva Laya Tattva Shunya Shunya Parapada. Então ele dá os nomes, ele dá uma série de nomes pro que seria o Hatha Yoga, pro Yoga. E por causa disso se faz essa associação. O Vivekananda fez essa conexão entre o Yoga de Patanjali e o Yoga da Hatha Yoga Pradipika. Mas é uma expressão muito bonita, chamar de Raja Yoga, porque faz a gente lembrar lá dos tempos védicos, né? De elevar a mente. E aí, em outro momento, a gente volta a falar do Gayatri, mas basicamente a essência de todo o hinduísmo se resume a essa ideia de elevação da mente, né? Então não é um desprestígio, é antes um elogio, chamar Yoga de Patanjali de Raja Yoga. 10 horas. Eu acho que a gente pode ver se vocês querem trocar mais alguma informação rapidinho, 5 minutos, e aí a gente encerra por hoje. Queria ver para vocês, se vocês querem tirar alguma dúvida, fazer um esclarecimento, uma reclamação, fiquem à vontade. Nada, muito proveitoso. Tem uma previsão do próximo encontro? Próximo sábado. Firme e forte. Próximo sábado, né? Uma vez por semana. Sim. Isso, uma vez por semana. A ideia de manter o... Pode falar, Eleusis. Como eu falo, assim, a gente está sempre aprendendo, né? E eu te falo que é muita informação. Eu vendo o Ives falando, você, o Souza também, falo, gente, quanta informação. Mas é uma informação, uma gama de informações que está me instigando a buscar, do que esse pessoal está falando, né? Mas alguns termos que vocês também, algumas coisas que vocês colocaram, já passaram pela minha trajetória em algum momento da minha vida, eu já esbarrei com essas terminologias, mas está me levando a buscar, aquela coisa da curiosidade, né? Mas, ao mesmo tempo, não é uma curiosidade sem fundamento, não, né? Porque na minha prática da yoga, meu trânsito aí, por algumas pessoas que eu já encontrei na vida, alguma coisa pincelada sobre alguns termos aí, eu já tive contato, então, acho que foi muito interessante o encontro de hoje, para me buscar, deixa eu ver o que é isso, deixa eu buscar, deixa eu ler sobre isso. Muito importante para mim. E o dicionário Dimas, perdão. Eu agradeço, né, por este momento e eu quero poder vivenciar outros. Esse grupo, ele é totalmente aberto a qualquer dúvida, tá? Você pode interromper a gente em qualquer momento e repassar qualquer conceito. Eu sei que eu fiz uma chuva de conceitos aqui, e para mim, na minha cabeça, parece muito fácil falar de tudo isso em 1 hora, ou meia hora, tá? Mas são anos e anos mesmo que eu mesmo posso falar da minha experiência, que muitos desses conteúdos não entraram na minha cabeça, mas nem na 10ª vez que eu ouvi. Tá bom? Então o importante é que se você se sentiu em casa e familiarizado com alguma coisa, você já está sentindo algum chão, sim, ótimo. E aí você pode perguntar quantas vezes você quiser no seu ritmo, para tirar qualquer dúvida, tá? Inclusive aqui com a gente, ou em particular, a minha ideia está à disposição, tá? E não é um curso, ele não é sistematizado, então ele me permite fazer exatamente o que o Sutra faria, o que com toda a humildade do mundo, qualquer xista faria, que é, volta e explica de novo, tá bom? Não se preocupe com isso, tá bom? Não, a gente não, o que a gente precisa dizer é uma coisa que a gente tem que deixar na porta de casa, do lado de fora, nesse nosso grupo, é arrogância ou qualquer vaidade. Eu não vou, tá bom? E faça um favor, né?
deem na minha cabeça, assim, qualquer momento vocês acharem que eu estou sendo vaidoso, qualquer coisa assim, que a gente está levando esse lado de achar que sabe alguma coisa, vocês podem, vamos baixar as orelhas e explicar, tá bom? De novo, qualquer coisa que você precisar. Muito obrigada. Acho que só respondendo do Rubens, a gente vai fazer então toda semana. Eu até me dei ao trabalho de gravar essa primeira, porque